Então agora é valendo para o vivo em definitivo. Agora 1h04, exatamente no horário de Brasília. Sejam bem-vindos. Hoje tem Cariocão ao vivo na Globo, em Bangu e Flamengo. É logo depois da novela Três Graças. Mas o que tá na cabeça do torcedor rubro-negro é isso aqui, ó. O Lucas Paquetá, vem ou não vem? A diretoria segue com esperança e ainda negocia com West Ham, da Inglaterra. Correto? Bruno Halpern conta mais pra gente. Boa tarde. Salve, salve, Mari! Um grande abraço a todos. Essa novela continua e sexta-feira deve ter uma nova reunião entre representantes do Flamengo e do West Ham da Inglaterra. A expectativa da diretoria rubro-negra é que os ingleses aceitem a proposta de 250 milhões de reais oferecidas pelo clube. O West Ham quer algo aí na casa de 370 milhões de reais. A ideia é chegar em um meio termo nesses valores. A gente sabe que o Lucas Paquetá, a decisão dele de jogar no Flamengo, de querer voltar ao Brasil, vai pesar muito nessa negociação a favor dos rubro-negros, uma negociação que segue muito complicada. Afinal, o Lucas Paquetá é titular absoluto no West Ham da Inglaterra, voltou aos treinamentos hoje depois de uma lesão nas costas. Ele tem 18 jogos no campeonato inglês e deve inclusive jogar no fim de semana contra o Tottenham em Londres. Quem já está na área é o goleiro Andrew, 24 anos, revelado pelo Botafogo, chegou ontem à noite no Rio de Janeiro, vai realizar exames médicos hoje à tarde e, se aprovado, vai assinar contrato por 4 temporadas, ele que veio do Gil Vicente de Portugal. Mari. Perfeito, Bruno. Agora vamos de bola rolando. Jogo contra o Bangu. Na estreia, ok, foi a molecada, mas não foi exatamente um jogo 10, não, né? Pois é, Mari. Molecada vai ter uma nova oportunidade hoje em Moça Bonita, lá em Bangu, contra a equipe do Bangu, jogo das 9h30 da noite. O técnico Bruno Pivetti, que deve praticamente repetir o time da estreia no empate em 1-1 com a Portuguesa. O objetivo é dar sequência a essa equipe, que vai jogar as próximas 2 rodadas do Campeonato Carioca, contra o Bangu hoje e sábado contra o Volta Redonda. Os titulares devem voltar gradualmente na quarta-feira da semana que vem, daqui uma semana, contra o Vasco. Campinho na tela, provável Flamengo para logo mais, time sub-20 para pegar o Bangu em Moça Bonita. Tem o Léo Nanete no gol, Daniel Salles, Iago, o zagueiro artilheiro João Vitor e o Johnny fechando a defesa. Aí o meio-campo de Pablo Lúcio, o Lucas Vieira e o Guilherme Gomes. Na frente, Douglas Telles, Joshua e o Wallace Ian, o mais experiente do time, e esperança do gols do Flamengo para essa noite em Moça Bonita, Mari. Beleza, valeu, Bruno. E ó, quase 10 anos, tá? Que o Flamengo não enfrentava o Bangu no estádio de Moça Bonita. Até o Louro José daqui é ruivo. Porque em Bangu, o vermelho domina a decoração, combinado com o branco claro. Nesse templo do futebol carioca raiz, o estádio de Moça Bonita. E tem um visitante que anda sumido das redondezas. Há muito tempo que o Flamengo não joga aqui no campo do Bangu. Muita saudade, muita saudade. Mancoejo para arriscar pro golaço! Desde os tempos de Mancoejo e de Paolo Guerreiro. Mas esse jogo, o último em Moça Bonita, foi contra o Nova Iguaçu, 4-0 em 2017. Contra o time da casa já são 24 anos desde o último jogo. Longa ausência do primeiro adversário do Bangu em Moça Bonita. Se enfrentaram na inauguração do estádio em 1948. Nas visitas à Moça Bonita, o Flamengo não costumava ter vida fácil, mesmo com elencos estrelados. Principalmente quando tinha pela frente um atacante criado aqui em Bangu que adorava aprontar nesses encontros. Eu já fazia isso na época, eu era gandula, né? Bangu, quando fazia um resultado 0-0, 1-0, eu dava um jeito de sumir as bolas. Depois, Macula passou a irritar os adversários com gols. A sobra fica com Macula de primeira, golaço de Macula! Bangu e Flamengo tinha gol do Macula, no mínimo um sufoco do Macula. O jogo em Moça Bonita, que ele não esquece, foi no Carioca de 95. Você tinha o Romário, você tinha o Sávio, você tinha grande jogador no Flamengo. O Bangu tinha um Macula inspirado. O primeiro gol meu foi um golaço de fora da área, bola veio, rebati, peguei de primeiro, 1-0 Bangu. Aí os caras viraram o jogo, pega a bola de primeira de novo, faz o segundo gol. Aí, pra mim, foi a glória, pra mim foi o top dos top. Mas, no geral, não foram tantas as glórias do Bangu contra o Flamengo em Moça Bonita. Em 26 jogos, o Flamengo venceu 17, mostrando a força e o peso da camisa em goleadas como a por 6-1 no ano 2000.
Macula atualmente é supervisor das divisões de base no Bangu. Como as visitas do Flamengo se tornaram raras, até ele está ansioso para reencontrar o antigo adversário. Ainda que seja contra o time sub-20 do Flamengo, que está disputando essas primeiras rodadas do estadual, enquanto a equipe principal começa a preparação para a temporada. Se você girar aqui em torno, Padre Miguel, Ponto Chique, essa área toda de Bangu, todo mundo está vivendo esse jogo. Com certeza, vai lotar, rapaz. É muito bom mesmo ver o Flamengo de perto. Sabe quem já fez gol pelo Flamengo em Moça Bonita? O Edilson Capetinha, que hoje está lá na casa mais vigiada do Brasil, o BBB. Ele fez o gol da virada por 3-2 em 2001. Aí na comemoração, ó, tirou a camisa e foi expulso. Tá bom, BBB, hein? Tá... E para abrir o programa falando do Flamengo, ainda sobre o tema atacante. Alguns nomes já chegaram a ser ventilados, a gente até acompanhou toda aquela novela com Caio Jorge. Então a nossa repórter Alcilene Brito foi para as ruas saber do torcedor. Será que o rubro-negro precisa de mais um atacante, além do Pedro? A gente vai ver o VT e depois eu comento com Vene Casagrande, com Vilela, o viajante tricolor tá na área. Daqui a pouco a gente volta. O Flamengo começa a temporada com praticamente o mesmo time que terminou 2025, onde teve um ano campeão de quase tudo. O torcedor rubro-negro não tem tido do que reclamar, mas para muitos a pergunta que fica é: quem pode ser o atacante que pode revezar com Pedro? Eu acho que tá bom, mas sempre falta, né, alguma coisa, né? Sempre tem um detalhezinho, né, ali ou outro, mas acho que o time atual tá bem definido o Flamengo. Né, acho que os adversários também estão sentindo um pouquinho que o Flamengo tá vindo, tá chegando aí. Mas acho que qualquer elenco que o Flamengo botar vai botar uma pressãozinha, um medo, né? O Flamengo é muito grande, né? Não tem como. No ano passado, o time de Felipe Luiz ficou sem Pedro por 52 dias. O atacante ficou fora da final da Libertadores e também do Brasileiro. Só voltou a jogar no torneio intercontinental contra o Pirâmides. Já aos 40 minutos do segundo tempo. Este ano, Pedro voltou antes aos treinos e o departamento médico já disse que ele vem sendo monitorado e está pronto para jogar. A gente sabe da importância que ele teve para o Flamengo, o tanto que ele contribuiu e com certeza ele estando inteiro para jogar 2026, esse ano vai ser o ano do Pedro no Flamengo. Com o calendário apertado e muitas competições, o Flamengo já disse que fará contratações pontuais para os desafios de 2026. Mas para os torcedores, quem ainda falta para completar esse time? Em 2025, com a ausência do camisa 9, Felipe Luiz usou bastante Bruno Henrique, Plata e até o Alacian. Mas será que ainda é preciso mais algum jogador nessa equipe? Eu acho que o Flamengo precisaria de mais um atacante. É acrescentar muito no time. Fez falta no final do ano, né? Não fez tanto que a gente já foi campeão, né? Mas precisa para acrescentar nesse elenco. O elenco já é maravilhoso, mas chegando mais alguém para acrescentar vai nos ajudar muito. Acho que o Pedro já nos atende, mas com essa repetição de lesão dele, né? Deixa aquele buraco. Eu acho que o centroavante pra gente ali, o reserva dele, ou se vier alguém melhor. No Brasil eu não vejo ninguém melhor do que ele, mas pode vir para fazer companhia pro elenco, né? O Flamengo hoje precisa de um centroavante para a gente poder ter ali a manutenção do Pedro, né? Porque ele vem de contusões aí, em cima de contusões. Então, para mim, hoje o foco seria, sim, um centroavante aí de potência. Nos últimos dias, ainda teve a informação da possível volta de Paquetá, que animou os rubro-negros. É um cara que está voltando para casa depois de ter dado a volta ao mundo e está na hora de dar a volta com a gente de novo. Acredito que o time que está bem, mas precisa chegar aí para reforçar o ataque do Flamengo, estilo Paquetá, né? Quem sabe o Paquetá vem aí para poder, 2026, o Flamengo conseguir novamente os títulos que conquistou em 2025 e com certeza esse ano ele vai conquistar o Mundial. Cara, ele é flamenguista demais, fanático, cara, ir pro estádio, ir no Maracanã, aí ver os jogos e ver o Paquetá lá, quando ele fizer o gol dançando, pô, não tem como. Então assim, eu tô sentindo mais saudade das dancinhas dele, dançando depois do gol, do que ele em si. Acompanhei ele já no Flamengo e adoraria ter ele de volta. Um meio campo, assim, bem consolidado ali com o nosso camisa 10, né, que é o Arrascaeta, né, tem o Jorginho que joga muita bola ali, então assim, vai ser fácil para ele jogar ali no Flamengo. Então, não tem como não encaixar. Acho que até eu jogo bem ali de centroavante. O Flamengo tentou o Caio Jorge, mas o atacante acabou renovando com o Cruzeiro. Além dele, o rubro-negro tentou o Marcos Leonardo, do Al Hilal, mas por enquanto nada de negócio fechado. A equipe principal deve fazer sua estreia diante do Vasco no dia 21, já que no dia 28 começa o Brasileirão e o Flamengo pega o São Paulo.
E no dia 1º de fevereiro tem a decisão da Supercopa Rei. Eu acho que a gente tem 2 times que dá para competir 5, 6 competições de uma forma saudável. Acho que foi a prova que a gente teve em 2025. A gente teve um calendário, talvez o calendário mais cheio do Brasil. E ainda assim chegamos com atletas desgastados, mas mantendo o ritmo, mantendo o nível. Um ano repleto de missões para o time que vai em busca de mais conquistas. É isso, o torcedor do Flamengo esperando a contratação de um outro centroavante para revezar com o Pedro, para substituir o Pedro, como muitas vezes teve a necessidade durante essa temporada. Então isso a gente já sabe que é uma meta do Flamengo. Vene Casagrande, situação de atacante, Paquetá. O Paquetá chegando resolve todos os problemas. Quebra até um galho para jogar ali com a Arrascaeta, como um 9. O Arrascaeta é quase centroavante, o Paquetá também. Boa tarde, meu amigo. Boa Dá tarde. Novidades. Traz novidades. Boa traz tarde, novidades. Flavinho. Boa tarde, Vilela. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Dessa vez aqui a gente participando junto, pessoalmente, porque já você está sempre aqui. antes. Agradecendo, Vilela. Obrigado aqui no estúdio. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, tá, meu Obrigado pelo Mas carinho. vamos lá, sobre o Flamengo. Eu acho que se de fato o Paquetá for contratado, resolve quase tudo. Porque eu não vejo o Paquetá jogando como centroavante, Claro. até mesmo para ser o reserva Sabe imediato. jogar, mas não é Sabe dele, jogar, inclusive jogou assim nos tempos de Reinaldo Rueda aqui no Flamengo, mas não é a dele. Eu acho que ele pode fazer várias funções no meio de campo, mas repito, Flavinho, o que eu falei ontem, a novela Paquetá vai demorar para terminar. E assim, a tendência é que só termine no meio da temporada. Vamos lá, vamos trazer alguns pontos aqui, conversando com mais pessoas desde ontem até agora. Por que o Paquetá quer voltar ao futebol brasileiro? Além de voltar a ser feliz, se sentir amado, abraçado, ele também tem a intenção de conquistar grandes títulos na carreira. E de fato é isso. Se eu fui olhar o currículo dele, ele não tem grandes títulos. O título mais importante que ele tem na carreira é a Copa América com a seleção brasileira. E por clubes ele nunca conquistou grandes títulos. E no Flamengo ele teria essa oportunidade. Só que estamos falando de um West Ham que está brigando para não ser rebaixado. Estamos falando de um West Ham que, querendo ou não, abraçou o jogador no momento mais complicado da carreira dele, quando ele passou por aquela suspeita. E ainda bem foi comprovado que ele não teve participação. Então como é que o West Ham vai aceitar liberar o Lucas Paquetá agora por um valor menor do que eles entendem que o Lucas Paquetá está valendo? Eu acho que isso é achismo através de conversas com pessoas envolvidas na situação. Eu acho que o Flamengo vai tentar avançar na negociação para ter o Lucas Paquetá no meio da temporada, o que não seria nenhum problema. Repito, você esperar para o Paquetá no meio do ano, após Copa do Mundo, seria ótimo para o Flamengo, porque o Flamengo, de fato, ele não está necessitando de um jogador como o Lucas Paquetá, embora seja um grande jogador que possa fazer várias funções. Então o Flamengo trabalha através da paciência. Fez uma proposta, teve a proposta recusada, tem o ok do jogador, tem o interesse do jogador, tem a vontade do jogador. E o jogador, embora a gente esteja falando de um Lucas Paquetá que está vivendo um grande momento, mas não vive o seu melhor momento, a gente não acredita numa grande equipe do cenário europeu fazendo uma proposta para o Lucas Paquetá que possa fazer ele mudar a cabeça dele, ou seja, mudar a vontade dele, que nesse momento é jogar no futebol brasileiro novamente. Então é questão de paciência. E repito, você que está em casa ansioso pela chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo, tem chance. Mas eu acho que essa chance vai ser muito maior no meio da temporada. Ainda mais se o West Ham for rebaixado. Por quê? Por contrato, o Lucas Paquetá terá redução salarial. E não é só o Lucas Paquetá, isso é todo jogador que chega ao West Ham. Isso é contrato. Se o West Ham for rebaixado, cerca de 50% do salário é reduzido desse atleta. Então o Lucas Paquetá teria uma redução salarial, o que não seria nenhum problema para ele se ele voltasse para o futebol brasileiro, vestir a camisa do Flamengo e ter essa redução salarial. Ou seja, o cenário está muito positivo para o Flamengo para que essa negociação seja concretizada no meio da temporada. Mas é importante o Flamengo deixar tudo bem encaminhado, como aconteceu com o Jorginho na ocasião. Vocês vão se recordar que o Flamengo tentou no meio do ano e acabou trazendo um jogador na metade da temporada. Ô Vilela, você como tricolor, acompanhando esse movimento do rival, o Flamengo já tem uma força com jogadores de seleção, um elenco com muitas opções, qualificado. Traz o Paquetá, dá uma complicada para os rivais, fica ainda mais forte. E como é que você vê esse desejo dele? Porque aos 28 anos, o cara com mercado na Europa, a seleção brasileira,
ele normalmente, a gente vê na grande maioria dos jogadores, o cara quer ficar. E ele acho digno ter essa vontade de defender o clube do coração. Ele foi revelado no Flamengo e mesmo estando no auge, não quer ouvir, pelo menos é o desejo dele, né? Bacana ele ter essa vontade, mesmo financeiramente, talvez não sendo tanta vantagem, né? Ele poderia ganhar mais na Europa, mas enfim, o que vale o desejo dele de jogar no Flamengo. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vilela, viajante tricolor, já participou muitas vezes aqui nas ruas, entrevistas, entradas até nos Estados Unidos e agora a gente tem o prazer de recebê-lo no estúdio. Vilela. Bom, primeiramente, agradecer o convite, Venier, você, né, o pessoal aqui do SBT. Um prazer estar aqui para falar de futebol, que é a paixão absoluta nossa, né? Eu, particularmente, apaixonado pelo Fluminense. Mas a gente realmente fala sobre todos os clubes, acaba falando. E o Flamengo hoje é um clube muito forte. O Flamengo veio se organizando desde a época do Bandeira. E eu sempre falei lá atrás, né? O dia que o Flamengo se organizar, a coisa vai complicar. E o Flamengo se organizou, a torcida do Flamengo é gigante. O time é muito forte, a arrecadação do Flamengo é muito forte, porque existe um interesse comercial muito grande em cima do Flamengo, está sendo bem administrado. E trazer um Paquetá ou qualquer outro jogador que o Flamengo queira, o Flamengo tem potencial para isso. Tentou no Cruzeiro, né, o Caio Jorge, só que lá tem um cara bilionário que também vai peitar. Mas ele vai sempre ter essa condição. E a questão que você está me falando, né, do Paquetá querer voltar, o cara que está cheio de dinheiro, o cara que está... Provavelmente, talvez até com a vida resolvida, muito provavelmente. Mas a gente vê outros casos e mesmo assim o jogador quer mais, quer mais. Eu sei, Flávio. Mas o que acontece? O cara quer realizar um desejo de estar no Flamengo, ele não quer chegar aqui talvez com uma idade muito avançada, ele quer ser campeão no Flamengo. É bacana, e o Flamengo está fazendo o certo, que é repatriar. Se tiver encaixe, tem que saber se o jogador... se aquilo ali não vai ter problema de grupo, porque às vezes você traz um jogador e o jogador traz junto um problema. Então não vale a pena. O Flamengo está com as coisas organizadas, não precisa ficar trazendo problema só porque é nome, é famoso. Agora, esse é um cara identificado. Flamengo, jogador de seleção brasileira, tem a vida resolvida, quer jogar no Flamengo, é mais um para dar trabalho para nós, né? Não tem jeito, é mais um para dar trabalho. Mas o Fluminense é pesado também, e principalmente no Fla-Flu, a gente é pesado. E vai ter que competir, não tem jeito. O pessoal pergunta, Vilela, e aí, cara, como é que vai ser? Vai ser Flamengo e Palmeiras sempre? Cara, enquanto você não tiver conseguir igualar essa questão financeira, você vai ter que ter contratações cirúrgicas para você montar um time cirúrgico para poder competir, para chegar e ganhar, como um Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, você tem que ter um elenco, não adianta ter um time só titular, você tem que ter um elenco para poder competir com o Flamengo, que tem um elenco, e fora o entorno, torcida, estádio cheio, é pesado o cenário, a gente sabe que é. Mas é nosso rival, é o grande rival, assim, é um clássico, né? O clássico, para mim, é um dos maiores clássicos do mundo. E a gente tem que aceitar, não tem o que fazer. Vai contratar, se vier mesmo, não sei se já está confirmada a vinda dele, Venier? Lucas Paquetá? Não, quem me dera, pô. Você acha que eu estaria aqui? Eu estaria então comemorando em algum lugar. Vier, mas ele falou muito bem. Está no aeroporto já. Pois é, o Venier... Eu estaria indo à Inglaterra buscá-lo. Vai buscar lá, né? E aí, assim, porque você falou tão bem, explicou todo o processo, o West Ham, se cair e tudo mais. Não, assim, eu acho que as chances são boas, Léo. E deve ficar pro meio do ano. As mas chances é são mais muito um boas. questionamento do que eu acho, né? Eu só acho que o torcedor rubro-negro, se quiser de fato o Lucas Paquetá, tem que torcer muito pro West Ham ser rebaixado. Porque se o West Ham for rebaixado, as chances aumentam bastante. Porque o valor de mercado dele vai cair. O salário dele vai cair. O orçamento do clube. O West Ham vai ficar pressionado para fazer uma boa operação agora, porque o contrato dele é curto, ou seja, é agora ou nunca para vender o jogador, e o West Ham vai precisar fazer uma negociação com esse jogador, até mesmo para ter receita, pensando na próxima temporada, que vai ser na segunda divisão lá da Inglaterra, caso seja rebaixado de fato. Isso também envolve um outro clube, o Wolverhampton, que tem o John Ares, que tem o João Gomes, que tem o volante André, porque é assim, lá é assim, a receita cai bastante. E sobre, assim, a negociação envolvendo o Lucas Paquetá, eu só vejo ponto positivo. Porque não é um jogador polêmico. Agrega. Ele vai agregar em todos os sentidos. No ambiente, vestiário, ele é bom de vestiário. Eu, particularmente, se eu estivesse no elenco do Flamengo, eu ia estar torcendo para ter o Lucas Paquetá do meu lado, porque é um tipo de jogador que valoriza demais os seus companheiros, faz os seus companheiros crescerem. Um exemplo aqui, o Jorginho.
Quem joga ao lado dele ali, na volância do Flamengo, sobe de produção. Olha o Everton Araújo quando joga ao lado dele, olha o Saúl quando joga ao lado dele, olha o próprio Pulgar, que já era bom jogador, mas quando ele tem o Jorginho ao lado dele, como cresce de produção. Imagina você jogar ao lado do Lucas Paquetá. Fazendo analogia, basicamente você sentar ao lado do jornalista que você elogia bastante, que você olha como referência. Eu ia adorar sentar com um jornalista aqui do meu lado que ia me fazer crescer também. Então, é assim. Mas ele chega para ser titular, Vene? O Lucas Paquetá? Ele chega no lugar de quem? No lugar de quem? Aí é um trabalho para o Felipe Luiz. Não, mas eu quero que você dê a sua Depende opinião. Você botaria complicado, se você né, é o técnico, se você é o técnico do Flamengo, você colocaria o Lucas Paquetá. Ok, mas no lugar de quem? Eu gosto do Lucas Paquetá atuando como segundo volante. É a especialidade dele, onde ele briga por vaga na seleção. Exatamente, ele mas como aí segundo volante. Teria que sair Jorginho ou Pulgar. Mas não tem jeito. É aquilo que a gente fala aqui. O debate de time titular do Flamengo vai se tornar o sexo dos anjos nessa temporada do futebol brasileiro. Mas no meio de campo, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta. É isso. É basicamente isso. Nossa. E você tem o Pulgar à sua disposição, caso alguém precise sair, caso alguém seja expulso, caso alguém se machuque, você tem o Pulgar à sua disposição. Se a ideia do Flamengo, e o BAP disse isso publicamente, é ter 2 times, 22 titulares, você trazendo um jogador como esse, você deixa muito claro que não fica só na teoria, fica na prática também. 22 titulares é pesado, hein? E, pô, o Flamengo e tem um detalhe, tá com dinheiro, pra isso. Tá complicado. Você vai concordar comigo. Fala, Vene. O Arrascaeta atualmente, ele não é mais um meia. Ele atua muito mais como um segundo atacante. Se você olhar, joga muito na frente. Se você analisar o jogo dele, ele está jogando mais como segundo atacante. Não à toa ele está fazendo mais gols. Hoje, qual é o único meia, de fato, que o Flamengo tem, que atua como meia? É o Carrascal. E o Lucas Paquetá, ele pode fazer essa função. A gente brinca aqui sobre versatilidade, jogador coringa. O Gerson era o coringa do Flamengo, mas o Lucas Paquetá pode assumir essa função de coringa. Porque ele faz várias funções no meio de campo do Flamengo. E a gente até brincou aqui como centroavante também. E não é uma brincadeira, de fato ele jogou como centroavante, fazendo gol de cabeça. Seleção também já chegou ali como 10, encostando no centroavante. O Paquetá também já exerceu essa função. O Lucas Paquetá, na minha concepção, analisando os jogos da seleção brasileira, foi o jogador que mais se entendeu em campo com o Neymar. Repara só, ele e Neymar, como é que eles se entenderam em campo. Por quê? São 2 jogadores de altíssimo nível. É outro nível. O que falta? O West Ham aceitar. Convencer os ingleses, Vilela, a liberar. Mas o valor... Vilela, imagina você é o West Ham e você está brigando para você não ser rebaixado. Você vai liberar o seu principal jogador, você vai vender o seu principal jogador por um valor abaixo do que de fato ele vale atualmente. Mas quantas rodadas faltam? Faltam muitas rodadas. Então ele que é o jogador. Só que o Flamengo pode contratar o Lucas Paquetá, o West Ham pode vender o Lucas Paquetá para o Flamengo até o dia 3 de março. Pode chegar em março, o West Ham, do jeito que está, nessa sequência aí, pode chegar em março, o West Ham praticamente rebaixado. Aí o que vai acontecer? Vai facilitar a vida do Flamengo. Porque o Lucas Paquetá ele já externou o desejo dele de voltar ao futebol brasileiro. Mas espera aí, agora até 3 de março... Sim, a janela que o West Ham pode vender... Tem que fechar até 3 de março. Para o primeiro semestre. Entendi, mas não vai ter uma definição do campeonato inglês até lá. Mas pode fechar, fechar e marcar uma data. Pode ficar bem encaminhado o rebaixamente do West Ham. E facilitar essa situação para o Flamengo. Por exemplo, chegou no fim de fevereiro, o West Ham está mal das pernas. Não tem jeito. Aí você já começa a planejar a sua próxima temporada, que é a disputa da segunda divisão. Então o desfecho dessa novela, Vene, não deve ser lá no meio do ano, tem que ser agora, final de fevereiro, início de março. Sim, é o que deseja do Flamengo, né? Agora, você não pode botar a arma na cabeça do West Ham e obrigar o West Ham a vender. Ainda mais por uma quantia menor do que eles desejam nesse momento. Lembrando, eles pediram 42 milhões e meio de libras para vender o Lucas Paquetá. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros mais 5 milhões e metas. Existe uma diferença real, só para o povo entender, de 100 milhões de reais. Hoje é isso. Nossa, agora, pode chegar daqui a 20, 30 dias, eles entenderem que de fato eles vão ser rebaixados mesmo, e aí já começar uma negociação para liberar o Lucas Paquetá. Até quando ele sai de graça, o contrato dele termina quando? No meio de 2027. Certo. O contrato dele a partir do final do ano, é isso. Ele pode assinar o pré-contrato. O que não é interessante para os ingleses, claro, não levar nada com a saída dele, né? Exatamente. Então, assim, uma dica que eu dou para o torcedor rubro-negro: comece a secar bastante o West Ham. Assiste Premier League
Torça contra o West Ham. Contra o West Ham, para o West Ham ser rebaixado, porque aí as chances do Flamengo conseguir a contratação. São 3 rebaixados. Lucas Paquetá aumenta bastante. São 3 rebaixados. Vamos falar do jogo de hoje. O Flamengo entra em campo, garotada volta a atuar. No primeiro jogo, empate contra a Portuguesa. Hoje pega o Bangu às 9h30 da noite em Moça Bonita. Essa é a primeira rodada do Campeonato Carioca. Aquele jogo foi antecipado contra a Portuguesa. A equipe comandada pelo treinador da base, o Bruno Pivetti, deve ser a mesma que iniciou contra a Portuguesa. Vai ser, né? Bem parecido o time, né? Fato curioso é que o rubro-negro volta a atuar no estádio de Moça Bonita após quase 9 anos. A última vez havia sido em 2017, pelo estadual de 2017. Vene, será que hoje o Flamengo vence a primeira partida do ano, Vene? Bola de cristal pro Vene. Vai vencer, Vene? O que você vê aí? Eu estou com a confiança alta da Fla Kids. A Fla Kids conseguir essa vitória. Já vai mostrar a formação da Fla Kids. Essa primeira vitória no Campeonato Carioca. E sim, ele deve repetir o time. Eu não vejo motivos para ele não repetir o time. Embora não tenha sido uma vitória, mas também o time não jogou tão mal assim. Eu acho que também tem o peso da estreia. Enfim, muitos fatores podem ter influenciado, inclusive no primeiro tempo. Se o Wallace tivesse aproveitado as oportunidades que ele teve, a história poderia ter sido diferente, porque ele teve 2 boas chances de abrir o placar e acabou não convertendo essas chances, perdendo essas possibilidades. Ele será provavelmente, né, ele vai ser a prévia titular do centroavante, mas tem um garoto promissor aí que vai pro banco? Tem, o Rian Roberto. Um baita jogador, ele foi relacionado, ele não foi relacionado pro primeiro jogo, porque ele estava voltando de uma lesão muscular e dessa vez ele fica à disposição do Bruno Pivetti, um jogador de 17 anos, mas já está se destacando no sub-20, ou seja, um jogador que chama muita atenção e o torcedor rubro-negro está com uma expectativa muito grande. Atacante de lado. De lado, exatamente, muita velocidade. Para quem ainda não conhece, sugiro, fique de olho nesse jogador, porque de fato é um jogador que está chamando muita atenção, não só dentro do Flamengo, fora do Flamengo também. A gente sabe que os scouts dos clubes europeus ficam acompanhando e é um jogador que de fato está chamando muita atenção. A gente sabe, categoria de base é diferente, muitos se destacam e quando chegam no elenco profissional acabam não tendo, enfim, a mesma performance. Então, assim, é óbvio que a expectativa é alta, mas eu sugiro o torcedor ficar de olho e ter um pouco de paciência. Caso entre no segundo tempo e não seja aquela grande partida, tenha paciência. Mas é um jogador que, de fato, eu peço para o torcedor rubro-negro ficar de olho. Eu sou um cara que particularmente gosta de acompanhar a categoria de base. Sempre que dá, eu assisto aos jogos do Rian Roberto e ele chama muita atenção. Um jogador que chuta bem com as 2 pernas, jogador rápido, veloz. Um estilo de jogo que o Felipe Luiz gosta bastante. Mas eu acho que, além dele, o Wallace ele precisa performar mais. Um jogador que já é do elenco profissional, um jogador que tem que chamar a responsabilidade. Quando eu falo chamar a responsabilidade, não é fazer o que ele fez contra a Portuguesa, discutir no primeiro tempo, sabe? Esse tipo de postura que eu particularmente não gosto bastante. Né? É isso, é chamar a responsabilidade pela parte técnica. Porque ele já é do elenco profissional, ele está reforçando a Fla Kids. Então é um jogador que tem que fazer a diferença. Fala, André, vamos passar rapidinho então essa provável escalação, valorizar nosso trabalho aqui, a nossa arte, né? Foi feita aqui com tanto carinho, fotinha dos jogadores, deu uma trabalheira para os nossos amigos. O goleiro Léo, Daniel Salles, lateral direito, bom jogador, o pessoal já conhece, a zaga com o Iago, fez o gol, que evitou a derrota, ao lado do João Vitor, também já passou pelo profissional, Johnny na esquerda, Pablo Lúcio, Lucas Vieira, a dupla ali de volantes, o Guilherme Gomes, mais avançado, Douglas Telles, a gente falou do Wallace Ian e o Joshua jogando aberto na esquerda. O Wallace Ian é o centroavante, perdeu 2 gols contra a Portuguesa, entra pressionado, tem que desencantar aí no Carioca. E o novo goleiro do Flamengo já está na área, hein? O Andrew desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim na noite de ontem para realizar os exames médicos e assinar o contrato de 4 anos com o rubro-negro. Ele é o segundo reforço do Flamengo para a temporada de 2026 e chega com grande expectativa, já que recentemente o técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol do clube, José Boto, assistiram uma partida do Gil Vicente, ex-clube de Andrew em Portugal, e gostaram da atuação do goleiro. Ele tem 24 anos, chega para disputar a posição com o argentino Rossi. Acertou na escolha, o Vene, aí você colocou, né, que foi também uma boa oportunidade, é jovem, é promissor, e pela situação... Vamos já colocar o garoto falando? Ele falou com BTB, nossos amigos do BTB, a gente sempre agradecendo o trabalho lá da garotada do BTB. Vamos ouvir o goleiro, o novo goleiro do Flamengo. Estou muito feliz com essa oportunidade, só agradeço a Deus e vamos juntos, vamos trabalhar e conquistar muitos títulos.
Estou muito feliz, é isso aí, uma grande oportunidade na minha vida. Falou o básico, não era uma entrevista oficial, arrancaram ali uma palavrinha, mas é boa escolha, né? O garoto é promissor, é um cara que é uma aposta, uma situação de mercado, como você já colocou, e se o pessoal assistiu e gostou dele, por que não, né, Vini? Olha, Flavinho, primeiro, se a gente achar que o Felipe Luiz e o José Boto fizeram essa contratação por conta de um jogo que eles assistiram, assim, com todo o respeito, não dá para você fazer a contratação por causa de um jogo. Eu acredito que tenha sido muito mais uma oportunidade de mercado. Se eu falar para você que eu assisti a 10 jogos do Andrew lá pelo Gil Vicente, eu vou estar mentindo. Eu sou um cara que eu tento acompanhar o máximo de jogos possível, mas assim, é impossível. Não dá. É impossível. Você não vai eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. O Campeonato Português Só que e todos é um goleiro que estava valorizado no mercado, um goleiro que o Bahia estava querendo, o Grupo City, um goleiro que o Red Bull Bragantino estava querendo, Botafogo e a gente também sabe que o Red Bull Bragantino gosta de fazer essa captação de jovens jogadores, estava valorizado e o próprio Botafogo queria. Então, assim, não deve ser um goleiro abaixo da média, pelo contrário. Então, a partir do momento que a diretoria enxergou essa oportunidade de mercado de fazer a contratação barata de um jogador que tem potencial, eu acho válido a aposta. Para mim, nenhum problema. Só não acho que vai ser um goleiro que vai botar uma sombra no Rossi. Que o Rossi vai virar para o banco de reserva e falar assim, putz, se eu der um mole como eu dei contra o Fluminense, eu vou perder minha vaga. Eu acho que não é esse tipo de goleiro, tá? Mas eu acho que é válida a contratação, repito, por ser uma contratação barata, 1,5 milhão de euros. Hoje, só de ele botar esse boné do Flamengo aí, ele está valendo pelo menos o dobro, com certeza. Se algum clube quiser contratar o Andrew, vai ter que pagar pelo menos o dobro. Então, assim, eu acho que um jogador que é uma aposta, uma oportunidade de mercado, e eu acho válido esse investimento aí, porque, sem sombra de dúvida, se é um jogador que vários clubes que estavam interessados, é porque, de fato, ele tem potencial. Bora falar! A negociação entre Flamengo e São Paulo por Marcos Antônio está paralisada. O motivo é, o time paulista ainda não venceu em 2026. De acordo com o contrato entre o volante e a Lazio, da Itália, dona dos direitos econômicos do atleta, os paulistas só poderão comprar o jogador após conquistar um triunfo no ano. Só após esse resultado, o Mengão poderá ir atrás da contratação. A explicação. Marcos Antônio, que está emprestado pelo time italiano, ainda não bateu as metas contratuais para a compra obrigatória do São Paulo junto à Lazio. A aquisição definitiva está pendente apenas no último critério, que é a primeira vitória do time do Morumbi no ano. Portanto, o Flamengo aguarda o desfecho da compra do São Paulo para, enfim, investir pesado em Marcos Antônio. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, os paulistas pagarão 4,2 milhões de euros, 26 milhões de reais, por 80%, dividindo em 4 parcelas. O meio-campo do Flamengo merece uma atenção especial do departamento de futebol. Isso porque Saul passou por um procedimento cirúrgico e só deve jogar em março ou abril. Além disso, De La Cruz requer atenção especial, devido ao problema crônico no joelho. Por isso, Marcos Antônio é alvo no mercado. Inclusive, o Flamengo cogitou colocar Alan no negócio, porém, o São Paulo quer que as negociações não tenham relação. Portanto, o rubro-negro espera o desenrolar dos fatos no clube do Morumbi para saber se poderá ou não buscar o volante. O Flamengo segue muito ativo no mercado da bola e demonstra que não pretende medir esforços para reforçar ainda mais o elenco nesta temporada de 2026. Após fechar as contratações do zagueiro Vitão, ex-internacional, e do jovem goleiro Andrew, que atuava no Gil Vicente, de Portugal, a diretoria rubro-negra mantém o ritmo intenso de negociações. O clube carioca ainda trabalha para concretizar a chegada do meia Lucas Paquetá e, paralelamente, busca um atacante de alto nível no mercado europeu para qualificar o setor ofensivo. Segundo informações da imprensa francesa, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, realizou contatos com os empresários do atacante português Gonçalo Ramos, atualmente no Paris Saint-Germain. O nome do jogador chegou à mesa de Boto após indicação do scout rubro-negro. Internamente, Gonçalo Ramos é visto como um atleta que reúne exatamente as características desejadas pelo técnico Felipe Luiz. Velocidade, forte pressão sobre a defesa adversária e alto poder de finalização. Apesar do interesse, uma possível negociação não é considerada simples. O atacante português, de 26 anos, tem contrato com o PSG até 2028, e sua multa rescisória gira em torno de 35 milhões de euros. Além do aspecto financeiro, José Boto também teria a missão de convencer o jogador a aceitar o desafio de atuar no futebol sul-americano. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo segue atenta às oportunidades e continua monitorando o mercado em busca de reforços que possam elevar ainda mais o nível do elenco para a sequência da temporada. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante português, Gonçalo Ramos, seria um excelente nome para reforçar o ataque do mais querido? Coloque sua opinião nos comentários.
Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.